pessoal, tudo bem? Vamos ver como o CESP tem cobrado as questões de organização da administração pública. Vamos lá, vem comigo. A entidade da administração pública indireta criada por meio de lei para desempenho de atividades específicas com personalidade jurídica pública e capacidade de autoadministração é. Pessoal, vamos lá. A questão a gente consegue matar aqui só vendo pelo modo de criação. Por quê? Porque a lei cria a autarquia e a fundação pública. A lei autoriza a criação das empresas da sociedade de economia mista. Então vamos lá, o que ela está falando? A entidade da administração pública indireta, criada por meio de lei, ou seja, criou por meio de lei para desempenho de atividade específica com personalidade jurídica pública. Então também já eliminamos aqui as empresas e as sociedades de economia mista. E vamos lá, então sobrou o quê? Não é fundação privada, não tem personalidade jurídica pública. Sociedade de economia mista também não é criada por lei, nem empresa pública, nem empresa subsidiária. É só a autarquia que nos sobra aqui, gabarito letra A. As entidades que integram a administração pública indireta incluem as autarquias, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Pessoal, tá certo? Tá certo. Quais são as entidades que incluem ali a administração pública indireta? As autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Gabarito, questão certa. No processo de descentralização por serviço, em que o órgão passa a deter a titularidade e a execução do serviço, ocorre a distribuição interna de competências. Pessoal, vamos lá. Tem uma pegadinha aqui que é a seguinte. Estava bonitinho o processo de centralização por serviço, que é a descentralização por outorga, né? Que o órgão detém a titularidade e execução, beleza. Aí fala de distribuição interna de competências. Pessoal, distribuição interna de competência é quando a gente cria um órgão. É a desconcentração. A gente está falando aqui, descentralização, são duas pessoas jurídicas diferentes. Então, gabarito, questão errada. Misturou os conceitos de desconcentração com de descentralização. Vamos lá, mais uma. Os órgãos não dotados de personalidade jurídica própria, que exercem funções administrativas e integram a União por desconcentração, componentes de uma hierarquia, fazem parte da administração direta. Belezinha, é o conceito de desconcentração, criação de órgãos. É gabarito, questão certa, tranquilo, não tenho o que falar aqui, belezinha. Mais uma aqui. As autarquias somente podem ser criadas mediante lei específica, enquanto empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações que integram a administração indireta podem ter sua criação autorizada mediante decreto do presidente da República. Pessoal, primeiro que a fundação pública ela pode ser criada por lei, direto por lei, então já estaria errado por aí. E não é decreto do presidente da República, é lei, né? Então, gabarito, questão errada. Vamos lá, mais uma. As autarquias são pessoas jurídicas criadas por lei e possuem liberdade administrativa, não sendo subordinadas a órgãos estatais. Pessoal, o conceito de autarquia, elas têm o quê? Autonomia gerencial, orçamentária e patrimonial. Tá? Então, a liberdade administrativa que ela está falando aqui é essa, dessa autonomia orçamentária, patrimonial e gerencial. E ela não tem aquela hierarquia, né? Ela tem a supervisão, tem a vinculação ministerial ali, o que a gente chama de controle finalístico. Então, o gabarito é a questão certa. Vamos lá, somente por decreto específico poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública. Aqui já está errado, né, gente? Porque é somente por lei. Então, vamos lá. E de fundação, aqui também é fundação criada por lei, cabendo a lei complementar definir as áreas de atuação. Então, aqui já está errado. A autarquia é criada por lei. Bora. Por ser dotada de personalidade jurídica de direito público,
e integrar a administração pública indireta, a empresa pública não pode explorar a atividade econômica. Só a empresa pública, ela, para começo de conversa, ela tem direito privado aqui, né? Então já está errado logo aqui. E ela, claro que pode explorar a atividade econômica, não só pode, como faz isso, né? Então o gabarito é a questão errada. Vamos lá. A empresa pública, entidade de administração indireta, possui personalidade jurídica de direito privado. Gabarito, questão errada. A administração direta remete à ideia de administração centralizada, ao passo que a administração indireta se relaciona com a noção de administração descentralizada. Tá certo, né, pessoal? Vem para mim aqui. Quando a gente pensa da administração direta, dos ministérios, por exemplo, dos órgãos ali, então, a gente está pensando, obviamente, uma gestão centralizada. Quando a gente passa esse serviço público para ser executado, ou para administração indireta, ou no caso por uma concessão permissionária e tal, é uma maneira de você pensar descentralizado. Tá ok, é uma maneira da gente fazer essa conceitualização. Tá bonitinho aqui, gabarito, questão certa. Vamos lá. Ao transferir por contrato a execução de atividade administrativa para uma pessoa jurídica de direito privado, a União se utiliza do instituto da descentralização, no caso, uma descentralização por delegação ou colaboração. Seria o caso, por exemplo, de uma concessão, que então, gabarito, letra C de casa. Vamos lá. As entidades autônomas integrantes da administração indireta, que atuam em setores estratégicos de atividade econômica, zelando pelo desempenho das pessoas jurídicas e por sua consonância com os fins almejados, pelo interesse público e pelo governo, são denominadas aí A, B, C, D. Pessoal, a questão a gente consegue matar por essa frase aqui, ó. Zelando pelo desempenho das pessoas jurídicas. Pessoal, isso é uma função da agência reguladora. A agência reguladora, ela vai exatamente regular o mercado. Ter ali cuidado para que aquele mercado tenha uma regulação eficiente, para que o cliente ali, o usuário, tenha um serviço prestado de qualidade, com preço razoável, de que as empresas tenham ali uma condição de competir. Então, esse zelando pelas pessoas jurídicas indica que a gente está falando de uma agência reguladora, que é o caso aqui da questão, indica regulação. O gabarito é essa, letra C. Serviço social não é administração indireta, o resto não faz muito sentido. É letra C mesmo o nosso gabarito. Vamos lá. As autarquias, vamos lá, letra A, são criadas, extintas e organizadas por atos administrativos? Não, né, gente? É criada e extinta por lei e organizada pode ser por decreto em algumas situações. Vamos lá. B, tem sua criação e extinção submetida à reserva legal, podendo ter sua organização regulada por decreto. Pessoal, aqui está certo. Ou seja, é reserva legal, ou seja, precisa de lei, e a organização pode ser feita por decreto, desde que não aumente despesa e que não gere extinção de órgãos públicos. Pode ser feita por decreto, sim. Beleza, gabarito, letra B de bola. Aí, letra C, tem sua criação submetida à reserva legal, mas pode ser extinta por decreto. Pessoal, se cria por lei, extingue por lei também. São criadas e organizadas por decreto, está errado logo de cara. São criadas e extintas por decreto, também está errado. É lei, gabarito, letra B de bola. As empresas públicas, letra A, admitem a criação de subsidiárias, exigindo-se, para tanto, autorização legislativa. Tá certo, pessoal. Ou seja, no caso, só lembrar aqui, a gente tem várias empresas que têm subsidiárias e para isso você precisa ter uma autorização na lei ali, podendo criar subsidiária. Letra B, dispensam para sua extinção a autorização legislativa. Não dispensam, não. Integram a administração indireta, possuem regime de direito privado e são criadas, não. A lei autoriza a sua criação. Então, o gabarito só pode mesmo ser a letra A.
Os institutos de desconcentração e da descentralização, essenciais à organização e repartição de competências da administração pública, podem ser exemplificados, respectivamente, pela relação entre o MPS e a União e pela vinculação entre o INSS e o MPS. Pessoal, é exatamente essa situação. O MPS é o quê? É um ministério. Ministério e União, a gente está falando de órgão da administração direta, desconcentração. O INSS é uma autarquia, está ligado ao INPS ali por vinculação, então seria o caso realmente de uma descentralização, belezinha, é essa a situação, gabarito questão certa. A desconcentração de serviços é caracterizada pelas situações em que o poder público cria, por meio de lei, uma pessoa jurídica e a ela atribui a execução de determinado serviço. Pessoal, a descentralização de serviços é caracterizada pela situação... Isso aqui, a descentralização, no caso, está falando desconcentração e a criação de órgão, né, gente? Então, não é descentralização, tá tudo com... Isso aqui seria descentralização. Desconcentração é a criação de órgãos, então não cria uma outra pessoa jurídica, isso não faz sentido. A banca inverteu o conceito aqui, seria o caso de centralização por outorga, né? Gabarito questão errada. É isso aí, vem para mim aqui. Essas foram as questões de organização de administração pública, espero que tenha curtido. Valeu!